crianças já têm aí a sua prancheta e a sua folhinha, né, para acompanhar o nosso culto. Pode fazer aquela divisão clássica de 4 partes na sua folha, para que você acompanhe o nosso culto com seus desenhos, com as suas anotações também. Nós podemos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12. Lembrando que pela manhã nós estamos fazendo essa pequena série durante o Advento sobre quem é Jesus Cristo, falando a respeito da identidade de Jesus a partir de 4 dos seus títulos mais conhecidos: Jesus, o Cristo, Jesus, o Senhor, e hoje falaremos sobre Jesus, o Filho do Homem. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 20. Nós vamos ler até o 36. Diz assim a palavra de Deus: Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: Esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: Por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Que Deus os abençoe nesta breve meditação. Irmãos, alguns títulos dados a personagens históricos são bastante fáceis de você compreender, ainda que você não saiba exatamente quem foi aquela pessoa. Vou dar um exemplo: Alexandre o Grande. Bom, ainda que você não saiba de todos os detalhes da vida de Alexandre, da Macedônia, esse cognome o Grande já revela muito sobre ele, não é verdade? Você já tem uma ideia de que o que esse camarada fez foi algo grande. Houve uma certa grandeza, ou nas suas conquistas, nas suas realizações, né? Agora, há alguns títulos que nós não entendemos assim de imediato. Eles necessitam de um aprofundamento, de uma explicação. Um outro exemplo para nós entendermos: Rui Barbosa, a águia de Aia. Caramba! Rui Barbosa, a águia de Aia. Pastor, eu até lembro de quem era Rui Barbosa.
Mas por que águia e o que é aia, né? Aia é o que? Aia é de comer, de beber, de vestir? Não, Aia é uma cidade, escreve-se com H, né? Uma cidade na Holanda. E por que águia, né? Porque ele via além das nuvens, ele pairava mais alto do que os outros. Bom, águia é aquele animal majestoso, né? Vive lá em cima, né? Tem aquele olhar aguçado. E esse título foi dado a ele, né? O Barão do Rio Branco, na época era o ministro das Relações Exteriores, deu esse título ao Rui Barbosa, que representou o Brasil lá em 1907, numa conferência de paz em Haia, lá na Holanda. E o texto de Rui Barbosa era um texto tão bom, embora ele não fosse um orador assim de primeira, né? Mas as suas palavras eram tão penetrantes, né? Tão bem escritas, que ele teve um papel assim tremendo nessa conferência e foi apelidado então de Águia de Haia. Quando nós falamos de Jesus, o Filho do Homem, eu creio que ele se enquadra nessa segunda categoria de títulos, aqueles títulos que a gente não pega assim de início, né? Filho do Homem, o que quer dizer isso de fato? Nós entendemos razoavelmente bem, temos uma certa intuição quando falamos que Jesus é o Cristo. Até virou meio que quase que um sobrenome de Jesus, né? Embora não seja. Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Sabemos mais ou menos, né, do que estamos falando. Da mesma forma, o título Senhor. Senhor quer dizer alguém que tem autoridade. E ainda que você não conheça todos os detalhes sobre esse título, nós tratamos domingo passado, chamar alguém de Senhor já mostra que ele tem autoridade. Mas, e Filho do Homem? O que é? Então, crianças, você vai começar no seu desenho da mesma forma que você fez os outros dois, fazendo aquele ponto de interrogação estilizado, bem artístico, escrevendo a pergunta que nós queremos responder nesse advento: quem é Jesus? Ok? Vamos lá. Eu quero, nesse primeiro momento, falar um pouquinho sobre esse título. Esse título, Filho do Homem, ele tem algumas peculiaridades que os outros títulos não têm. Digamos que ele é um título único, diferentão dos outros. Vocês vão saber por quê. E talvez, segundo alguns estudiosos, né, ele é o título com maior importância teológica no Novo Testamento. Ok? Então estamos diante de algo merece a nossa atenção. Primeira peculiaridade desse título: esse foi o único título usado por Jesus para falar de si mesmo. Esse título aparece na boca de Jesus cerca de 65 vezes nos evangelhos. E é o único título que Jesus usa para falar de si mesmo. Ele nunca falou de si mesmo como o Cristo, o Senhor, sempre falou de si mesmo como o Filho do Homem. Uma segunda peculiaridade: ninguém mais usou esse título para falar acerca de Jesus. Então veja, ele é único na boca de Jesus, e ele é único por não estar na boca de mais ninguém. Ninguém chamou Jesus de Filho do Homem. Lembra da confissão de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Tu és o Senhor, Jesus é o Senhor, a grande confissão da igreja primitiva. Mas Jesus, o Filho do Homem, você não vê ninguém falando, nem Marcos, nem Mateus, nem João, nem Bartolomeu, nem Paulo, nem Timóteo, nem ninguém. Só Jesus usou esse título, né? E não há evidências nos escritos paulinos, né, que esse título tenha sido usado na igreja primitiva. Ou seja, ele é único de várias formas, ok? Então essas são as peculiaridades. Vamos olhar para esse texto do Evangelho de João, e eu escolhi esse texto por algumas razões, né? E curiosamente, o título Filho do Homem aparece muito mais nos evangelhos sinóticos, né? Ou seja, em Mateus, em Marcos e Lucas. Pastor, por que você escolheu João? Eu vou dizer porque eu escolhi esse texto especificamente, né? Bom, primeiro porque nós vemos aqui uma dessas ocasiões em que Jesus usou o título
Filho do homem. No verso 23 ele diz: chegou a hora de ser glorificado o Filho do homem, uma referência a si mesmo, né? Mas vemos também algo aqui interessante, mais ao final do texto, que é a multidão perguntando acerca do Filho do homem. No verso 34 nós vemos a multidão perguntando a Jesus: a lei nos ensina isso, então como é que você diz que o Filho do homem vai ser levantado? Quem é esse Filho do homem? Então, por causa disso, esse texto foi trazido nessa manhã. Jesus usa o título e a multidão pergunta a respeito do Filho do homem, ok? Além do que, existem algumas associações nesse texto, nós vamos ver daqui a pouquinho, que são extremamente importantes. Aqui nós vemos meio que um resumo da doutrina do Filho do homem, do ensinamento neotestamentário a respeito de quem é o Filho do homem, ok? É importante a gente entender o contexto em que essa narrativa ocorre. Nós estamos aqui no capítulo 12 de João, e até o capítulo 11 nós temos o chamado Livro dos Sinais. É uma coletânea de 7 milagres, de 7 sinais, que João usa para demonstrar, para argumentar que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o Salvador. A partir do capítulo 12, que é um capítulo de transição, nós vemos uma mudança no Evangelho de João. Até o 11, Jesus está com as multidões, até o 12, né? Jesus está com as multidões, Jesus está operando milagres, ensinando a partir dos milagres, mas percebeu como é que o texto de hoje terminou? Diz assim: terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. A partir daqui nós vemos Jesus recolhido, nós vemos Jesus com os seus discípulos, naquele último grande discurso do cenáculo, em que ele fala a respeito da sua paixão, da vinda do Espírito Santo, e termina com a conhecida oração sacerdotal no capítulo 17. A partir daí se desenvolve a narrativa da sua paixão, morte, crucificação e ressurreição. E o que nós vemos nessa passagem aqui de importante? Eu vou fazer um pequeno resumo dela por conta do nosso tempo aqui. Até o capítulo 11 havia uma grande expectativa no Evangelho de João. Que expectativa era essa? A expectativa da chegada da hora. Que hora era essa? João fala de uma tal de hora que estava por chegar. E o que nós vemos no texto que nós lemos? Jesus dizendo: chegou a hora, verso 23. Que hora era essa? Ele mesmo responde: a hora de ser glorificado. Essa palavra é importante para João. A glória, glorificação, ser glorificado. E o que significava isso? No vocabulário de João, glória tinha relação com a morte. Primeiramente, a morte de Jesus Cristo e a sua posterior ressurreição. E por que Jesus identificou que a hora havia chegado? O texto mesmo nos diz: alguns gentios, alguns gregos, não judeus, estavam perguntando acerca de Jesus. Ora, no plano eterno de Deus para a salvação da humanidade, isso era algo importantíssimo. Jesus veio para os seus não o receberam. E agora, aqueles que não eram judeus, não eram do povo de Deus, estavam perguntando acerca do Cristo. Aquilo era, digamos assim, o sinal, o limite, para que Jesus identificasse, então, olha, a minha hora chegou. A partir daqui, nós estamos nessa hora da glorificação. O relógio de Deus estava correndo na hora da glorificação de Jesus Cristo. Jesus diz, então, que esta hora chegou. E como ele descreve essa hora da glorificação? Ele usa uma imagem a partir do verso 24. O grão, se cair na terra e não morrer, ele fica lá, não serve para nada, vai ficar lá na terra. Para que haja uma nova planta, para que haja nova vida, o grão tem que cair na terra e morrer. Então ele está descrevendo em imagens muito conhecidas do seu público o que ele iria passar. Ele iria morrer.
Todo o vocabulário de Jesus, toda a sua fala está apontando para isso. Se morrer, o grão tem que morrer, é para isso. Esse é o ponto, essa é a glória que eu vim experimentar. Mas em seguida o seu pensamento dá um passo adiante, né? Ele tem aquele momento com o seu pai: pai, me livra dessa hora? Não, eu vim para isso, eu vim para essa hora, eu vim para morrer, eu vim para ser glorificado desta forma. E Jesus amplia um pouco o significado dessa hora a partir do verso 31. Ele diz assim: chegou a hora de ser julgado este mundo. Opa, nós estamos aqui num outro passo, num outro momento da história. Jesus não veio apenas morrer, mas toda essa narrativa da sua morte e ressurreição indicava que o mundo estava sendo julgado por Deus. Julgado por Deus. Jesus aqui está antecipando um evento do fim dos tempos, um evento escatológico, mostrando que julgamento estava diante dele. Então veja, diante de tudo isso que nós temos aqui, o povo ficou curioso, ficou uma pergunta no ar, e é sobre essa pergunta da multidão que nós temos que nos concentrar a partir de agora. A multidão entendeu o que Jesus estava falando. Falei: peraí, o Filho do Homem, ok, eu entendo isso, eu sei de onde isso veio, mas esse Jesus está dizendo que o Filho do Homem deveria morrer, deveria ser levantado, né, numa menção à cruz, a ser erguido na cruz. Ora, a multidão queria saber mais a respeito disso. Parecia que algumas coisas não estavam se encaixando nas expectativas do povo. E é por isso que a multidão pergunta no verso 34. A lei nos ensina que o Cristo, o Messias, lembram, né, dessa palavra Cristo, Messias em hebraico? Nós entendemos quem é esse Cristo, temos uma descrição dele. A lei diz que o Cristo permanecerá para sempre. Ele é um Salvador eterno. Ele é um Messias vencedor. Vem cá, Jesus, como é que você está dizendo agora que o Filho do Homem, aqui ao invés de usar Cristo, a multidão usa Filho do Homem, né? Ou seja, a multidão entendeu que o Cristo era o Filho do Homem. A referência era a mesma coisa, era a mesma pessoa. Essas duas pessoas são uma só. O Cristo é o Filho do Homem. Como é que você, Jesus, está dizendo que esse Filho do Homem precisa ser levantado, morto, se o Messias é eterno? Jesus, quem é esse Filho do Homem? A pergunta não é tanto sobre a identidade do Filho do Homem, como Jesus pudesse responder: sou eu. Não. A pergunta aqui é mais ou menos a seguinte: Jesus, que tipo de Filho do Homem é esse que o Senhor está falando aí? É o mesmo Filho do Homem que nós aprendemos? É o mesmo Filho do Homem que nós conhecemos do Antigo Testamento? Que tipo de Filho do Homem é esse? E é aqui que o Antigo Testamento entra em cena. É aqui que nós devemos recorrer à primeira, né, a primeira ocorrência desse título, e que traz então um pano de fundo para a fala de Jesus e para a pergunta da multidão. Prometo que é o único texto além desse que a gente vai abrir nessa manhã. Daniel 7, é importante que a gente leia, Daniel 7, versos 13 e 14. Nós entendemos de onde Jesus tirou esse título e por que a multidão estava estranhando a fala de Jesus. Daniel 7, versos 13 e 14. Crianças, já vocês vão fazer algumas coisas aí, tá? Diz assim: em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará,
e o seu reino jamais será destruído. Percebeu aqui a estranheza da multidão? Vem cá, o Antigo Testamento nos ensina que esse Messias, ele é eterno, seu reino é eterno, ele é um vencedor, ele recebeu autoridade, ele recebeu glória, ele é um ser majestoso. Como é que o Senhor agora, Jesus, está nos dizendo que o Filho do Homem tem que ser levantado? Que história é essa de grão ter que cair na terra para morrer? Que história é essa de ser glorificado por meio da morte? Explica isso para a gente. Crianças, vocês vão fazer 3 desenhos aí nas 3 partes que restam, tá? No primeiro, vocês vão desenhar o planeta Terra, assim, não, o círculo e algo que se pareça aos continentes, né? No segundo, vocês vão desenhar uma cruz. E no terceiro, uma nuvem com raios saindo dela, né? Essa descrição de Daniel vindo com as nuvens, né? Com luz, com glória vindo das nuvens, tá ok? Então a terra, a cruz e nuvens com luzes saindo dela. Muito bem. Então esse é o contexto lá do livro de Daniel. É isso que o bom judeu tinha em sua mente, uma figura messiânica, uma figura escatológica, uma figura que viria ao final dos tempos para julgar o mundo e para receber o reino, para receber a autoridade, para receber a glória. Esse filho do homem que Daniel viu, ele é tanto homem, semelhante a homem, e aqui Daniel vê esta figura em contraste àqueles animais horríveis, né, que representavam os reinos deste mundo. Aqui a gente está na visão de Daniel sobre os reinos deste mundo, representado por animais que são bestas, né, animais ferozes, e de repente ele vê alguém semelhante a um filho do homem, a um homem, alguém que pode ser reconhecido como um ser humano. Então há um contraste aqui, né? Esse que é celestial, divino, glorioso, é radicalmente diferente daquilo que é bestial, feroz, feio, grotesco. Mas também ele não é só um homem, porque este filho do homem está diante de Deus, está recebendo glória, está recebendo autoridade, está recebendo um reino, um trono eterno. Então não é um homem comum, não é um homem como eu e você, é um ser divino, mas ao mesmo tempo um ser semelhante aos homens. E é aqui que a multidão parece não compreender, é aqui que o título se torna confuso para eles. Jesus estava se referindo a esta figura vencedora, eterna, mas ao mesmo tempo ele usa filho do homem para falar de uma pessoa que sofre, para falar de alguém que morre. Um retrato muito semelhante ao de Isaías que nós lemos no início do culto, o servo sofredor. Então Jesus, o que está fazendo? Ele está redefinindo a ideia de filho do homem. Ele está dizendo, olha, esse filho do homem que vocês conhecem, de Daniel, não é apenas uma figura celestial, vencedora, eterna, gloriosa, mas ele também é alguém que se torna homem e sofre como um homem. Ele encarna como um homem, ele sente as dores de um homem. Jesus toma o conceito de filho do homem e inclui nele a ideia do servo sofredor. E isso não se encaixava nas expectativas do judaísmo do primeiro século. Simplesmente não se encaixava. Não, o Messias, ele é glorioso, ele é vencedor. Ele não pode ser alguém que vai morrer como um grão. Ele não pode ser alguém que será levantado numa cruz. Não, Jesus. Que tipo de filho do homem é esse que o Senhor está falando? Entenderam a pergunta? Entenderam a estranheza da multidão? No entanto, essa associação entre um Salvador glorioso e aquele que vai julgar o mundo e o servo sofredor não era nova. Jesus já tinha dado pistas de que o Filho do Homem era tanto o Rei eterno, vencedor e que vai julgar o mundo, quanto o servo sofredor. Ouça Jesus e perceba se não é isso que ele está falando.
Ele disse assim certa vez: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, como um homem. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele precisava dormir. Então, crianças, aí onde tem o planeta Terra, você vai escrever assim: o Filho do Homem na Terra, que quer dizer que ele veio a nós como um ser humano, ele nasceu como um ser humano, ele nasceu como um filho de homem, um homem como eu e você, um ser humano como eu e você. Mas ao mesmo tempo, ouça de novo Jesus falando: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pergunta: quem salva, senão Deus? Jesus de novo: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, os teus pecados estão perdoados. Ele falou para aquele paralítico: vem cá, quem é que pode perdoar pecados, senão Deus? O Filho do Homem também perdoa, o Filho do Homem também salva. Então ele não era um homem comum, ele era Deus em forma humana. Agora, o que causou perplexidade? É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra. Jesus já tinha dito isso. E em todas elas usou o título Filho do Homem. Então, crianças, escrevam aí debaixo da cruz: o Filho do Homem sofredor. Deixa eu fazer um parênteses aqui de aplicação. Isso causou perplexidade lá para as multidões e para os discípulos de Jesus também. Como assim, Jesus? Não, esse negócio de cruz não. Lá eles ficaram perplexos pelo fato do Filho do Homem ter que sofrer. E hoje cristãos ficam perplexos pelo fato dos seguidores do Filho do Homem sofrerem. Não há perplexidade nenhuma. Se o Filho do Homem sofreu, os seguidores do Filho do Homem sofrerão neste mundo. Este é um mundo hostil. Este é um mundo que não nos abraça. Este é um mundo que não festeja a fé cristã. Os seguidores do Filho do Homem irão sofrer, tal qual o Filho do Homem sofreu. Mas o mesmo que sofreu, ele será exaltado. Ouça Jesus de novo: verão vir o Filho do Homem nas nuvens e com grande glória. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Todas estas menções, Jesus usa o título para se referir a um dia futuro, um dia em que ele voltará para julgar a terra, cumprindo aquilo que Daniel escreveu. Então, crianças, escrevam no último desenho: o Filho do Homem que voltará. Então, nós temos o Filho do Homem na terra, o Filho do Homem como homem, comendo, bebendo, sentindo fome, sono, cansaço. Um Filho do Homem que sofre, ele veio para isso. Mas o Filho do Homem que é Deus, o Filho do Homem perdoa pecados, o Filho do Homem salva. E mais, o Filho do Homem um dia voltará entre as nuvens com poder e glória. Então, meus irmãos, vejam porque esse título ele é o mais denso teologicamente. Ao tratarmos Jesus como o Filho do Homem, não estamos dizendo apenas que ele é um homem comum, mas sim que ele é o próprio Deus em forma humana. Ele é tanto o Messias vitorioso quanto o servo sofredor. E a maravilha do Natal e do Natal cristão é saber que o Filho do Homem se fez filho de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam condenados pela lei por meio da sua morte na cruz. E mais, o Filho do Homem veio nos fazer filhos de Deus por meio da fé. Ele veio nos adotar
como seus irmãos, como filhos do seu Pai celestial. E um dia, meus irmãos, nós celebraremos não o seu nascimento, mas veremos a sua vinda em glória. Aí sim, o seu reino jamais terá fim. Aí sim, essa figura majestosa estará diante dos nossos olhos. Esse é o Natal cristão. Esse é o verdadeiro Natal. Celebramos a primeira vinda em humilhação. Um filho do homem que era homem, mas também Deus. Na expectativa de que o Filho do homem voltará com poder e glória sobre as nuvens. Oremos. Ó Deus, que as tuas palavras nesta manhã, as palavras do próprio Senhor Jesus, sejam seladas em nosso coração, para que, Senhor, creiamos que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Messias prometido. E uma vez crendo, Senhor, possamos devotar toda a nossa vida a Ti. Tenhamos os nossos corações transformados de glória em glória, os nossos olhos abertos para a verdade, as nossas mentes renovadas, Senhor. Ó Deus, atrai a Ti nesta manhã aqueles que já lhe pertencem e que hoje estão ouvindo a voz do Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, ó Deus. E dá-nos, Senhor, o privilégio de celebrarmos um Natal alicerçados nesta suprema esperança, a de que um dia o Filho do homem voltará. Ele que uma vez veio em humilhação, voltará em glória. Até lá, Senhor, que os nossos corações sejam guardados por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua igreja, Senhor, seja preparada para esse dia. E a cada Natal possamos nos voltar para Ti, Senhor. Verdadeira razão, verdadeiro sentido, verdadeiro motivo da nossa esperança, alegria, da nossa canção, do nosso culto, da nossa vida. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém.